Vamos abrir a Santa Palavra do Senhor. Abra sua Bíblia na primeira carta de João. Primeira carta do apóstolo João, no capítulo de número 5, que é o último capítulo. E nós estamos chegando ao final. E eu confesso a vocês que eu pensava que hoje, pela manhã, eu iria encerrar os sermões aqui em 1 João. E meditando, lendo, orando, eu disse, não tem como fazê-lo hoje. Eu iria ler os 2 últimos versos, mas eles tratam de questões tão relevantes, tão importantes, que eu disse, nosso tempo também é limitado ali. Então nós vamos ler apenas o verso de número 20, deixar o verso 21, com a permissão de Deus, para o próximo domingo. Então abra sua Bíblia, 1 João, capítulo 5, e nós vamos ler o verso de número 20. Olha quanta coisa maravilhosa nós encontramos neste único verso. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Vamos orar? Ó Deus maravilhoso, quão linda é a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, quão profunda é a Tua palavra. E quão limitados nós somos, ó Deus, para compreendê-la perfeitamente. Por isso, reunidos aqui, nós rogamos ao Senhor que, em nome de Jesus, não somente nos faça entender a Tua palavra, mas nos faça desejar a Tua palavra, Senhor, e guardá-la nos nossos corações, porque ela é o alimento que sustenta as nossas almas. Ela é a força que nós precisamos para continuar caminhando. Ela é o bálsamo, Senhor, para as feridas da nossa alma. É através dela que o Senhor tem nos ensinado. É através dela que o Senhor tem nos corrigido. É através dela que o Senhor tem nos abençoado, Senhor. Por isso pedimos a Ti, ó Deus, em nome de Jesus, usa de misericórdia para conosco, Senhor, e nos alimenta nesta manhã, em nome de Jesus, e para a glória de Jesus é que oramos. Amém. Meus irmãos, esta carta que o apóstolo João escreveu, ele escreveu 3 epístolas, mais o Evangelho e mais o livro do Apocalipse. Tudo foi escrito pelo apóstolo João por inspiração divina. E particularmente esta primeira carta, esta carta a qual tem sido objeto dos nossos estudos, reflexões aqui aos domingos, ela é intencionalmente cristocêntrica. Significa isso? Que ela tem a Cristo como seu fundamento. Ela tem a Cristo como seu universo de discurso. Ela tem a Cristo como a base de tudo aquilo que vai ser dito, ou que foi dito. E há uma razão para isso. O fato é que a Igreja de Cristo, naqueles dias, já no finalzinho ali do 1º século,
ela estava sofrendo duros ataques, não do poder militar dos romanos que tentava impedir o avanço da igreja, mas estava sofrendo o ataque de heresias, de filosofias, de supostas teologias, de ensinamentos que estavam esvaziando o sentido da pessoa e da obra de Cristo Jesus. Um grupo conhecido como gnosticismo estava proliferando rapidamente seus ensinos naqueles dias. E uma das coisas que aqueles mestres ensinavam é de que você não precisa necessariamente estar atento àquilo que fora escrito no passado pelos profetas. Você não precisa necessariamente estar tendo esse trabalho de estar escavando as Escrituras para buscar nela a orientação e o sentido da sua vida religiosa. Todo conhecimento de Deus poderia ser adquirido de uma forma extraordinária, de uma forma miraculosa, numa relação direta com Deus, sem que houvesse a necessidade da mediação de alguém ou de algum escrito. Mas você poderia desenvolver a sua espiritualidade tão somente se concentrando, pensando no Altíssimo, buscando dele toda a força, toda a orientação necessária para a sua vida. Esse tipo de ensino estava comprometendo a pessoa e a obra de Cristo. Jesus já não era mais visto como o Deus encarnado. Jesus estava sendo visto como um homem que sofreu ou que recebeu a habitação do divino por ocasião do seu batismo, mas que no momento da sua crucificação, esse ser divino, ele se afastou completamente dele. Então, os gnósticos olhavam para Jesus e, não obstante verem nele um homem, de certa forma, com uma certa importância no cenário religioso da época, mas que não, na verdade, era o Cristo, não era o Messias. Isso era algo gravíssimo, era algo sério. E João, então, escreve esta carta sob a inspiração do Espírito Santo para fortalecer as convicções dos seus irmãos na fé. Logo, nós chegamos a uma simples e fácil conclusão, algo que nós já falamos aqui várias vezes, e que eu espero de todo o coração que os meus irmãos tenham guardado essa verdade, que o êxito da nossa caminhada cristã não está na razão direta daquilo que propriamente nós sentimos, mas daquilo que nós conhecemos, daquilo que nós cremos. Daí a necessidade de nós mergulharmos nas Escrituras, daí a necessidade de nós não somente lermos as Escrituras, mas de nós meditarmos nas Escrituras, buscando dela a orientação de Deus para as nossas vidas. Então, um crente, um homem, que muito embora se veja como um ser religioso, como alguém que professa fé em Deus, mas que não é apegado às Escrituras sagradas, que não nutre uma relação de intimidade, de amor, de paixão pelas Escrituras sagradas, é alguém que desconhece a Deus. É alguém que está iludido, é alguém que está enganado, mesmo que esteja muito motivado, mesmo que se sinta muito bem, mas ele está longe de ser alguém que conhece verdadeiramente a Deus. João escreve, e ele fala sobre Jesus. Ele apresenta Jesus já no evangelho que ele escreveu. No princípio, diz ele lá, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.
Ele estava no princípio com Deus, ele era Deus. E ali João já estava falando de Jesus, de quem era Jesus, o Verbo que tomou forma, que se encarnou, é o Emanuel, é o Deus presente conosco. Então, você vai notar claramente nos escritos joaninos, nos escritos do apóstolo João, esta ênfase cristocêntrica, isto é, Cristo no centro. E isto fica bem caracterizado, isto fica bem claro aqui quando a gente está estudando, lendo e meditando nesta primeira carta que ele escreveu. E ele escreve exatamente com este motivo, com este propósito, de que os seus irmãos na fé pudessem ter conhecimento, pudessem estar estribados no conhecimento de Deus. Observem no texto que na porção que nós lemos, que ele, nessa perícope aí, que vai do verso 13 até o verso de número 21, são duas perícopes juntas, ele fala sobre 3 vezes, ele usa por três vezes a palavra sabemos. Ele usa o verbo saber, e ele usa de forma intencional. Por isso ele diz, também, além do que eu já disse, de que nós sabemos, além de tudo que já foi falado acerca do que nós precisamos saber, também nós sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Vejo a ênfase que ele dá acerca de uma necessidade fundamental de todos nós, que é a necessidade de sabermos, de tomarmos conhecimento, de conhecermos verdadeiramente esse Deus, a quem ele chama aqui de verdadeiro. Meus irmãos, há um pensamento que tem marcado muito o meu coração, tem ocupado muito o meu coração, quando eu tenho meditado nesta carta. É que a nossa vida neste mundo, ela é, na verdade, uma guerra espiritual. Foi assim que escreveu Martin Lloyd-Jones, um homem que foi um instrumento nas mãos do Senhor, que comentou vários livros da Bíblia e dedicou um tempo muito grande comentando esta primeira epístola de João. É um dos comentários mais densos que eu conheço na língua portuguesa sobre essa primeira carta de João. E ele declara isto lá no seu comentário, que a nossa vida neste mundo é uma guerra espiritual. É uma verdadeira batalha no campo das nossas mentes. A sua mente, presta atenção, a sua mente, a mente dos teus filhos, a mente de todos nós, tem sido alvo do ataque do inimigo. Sabe por quê? Por uma razão simples. Porque aquilo que nós acreditamos determina a nossa forma de ser no mundo. Aquilo que nós acreditamos determina a nossa conduta, o nosso comportamento, as nossas atitudes, as nossas escolhas, as nossas preferências. A nossa mente está em constante ataque. Domine a mente de um homem e você o terá à sua disposição para fazer aquilo que você quer. E assim que nós temos sido tratados nessa conjuntura humana, política em que nós vivemos, nessa esfera cultural, nessa atmosfera cultural que todos nós estamos submersos, atingidos por ela, há uma conspiração infernal para dominar as nossas mentes. Isso está impregnado em todo o tecido cultural,
nas artes, na música, no teatro, na educação também. Os nossos filhos têm sido alvos desta guerra. Por isso, lá em Provérbios, capítulo 22, a palavra do Senhor nos diz: ensina a criança no caminho em que deve andar. Porque quando se desviará dela, quando ele estiver grande, não se desviará dela. Quando ele crescer, não se desviará dela. Ensina a criança, não perca tempo. Não transfira essa responsabilidade para quem quer que seja. Mas seja você a treinar a mente do seu filho, para que ele possa verdadeiramente agir no mundo segundo a vontade de Deus. Aqui, nesse único verso, nós aprendemos algo muito importante, e que eu tomo para a minha vida, é que a nossa fé, ela é nutrida, e preste atenção no que eu estou dizendo. E você que gosta de anotar, anote. A nossa fé, ela é nutrida por verdades que devem estar firmadas na nossa mente. A nossa fé é nutrida por verdades que devem estar como? Firmadas na nossa mente. E João vai falar para nós aqui sobre essas verdades. Que verdades são essas, irmãos, que devem estar fixadas na nossa mente? Que verdades tão importantes são estas que João destaca aqui, que fala aqui nesse único verso? A primeira delas, olha só o que ele diz: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Preste bem atenção no que ele está dizendo. Que o Filho de Deus, Jesus Cristo, ele está se referindo a Jesus, ele é vindo e ele nos dá entendimento. O entendimento está ligado à mente e não propriamente a sentimento. Para quê? Entendimento para quê? Para reconhecermos o verdadeiro. Para conhecermos o verdadeiro, para conhecermos a verdade, para vivermos não na mentira, na ilusão, mas para vivermos na verdade. Quem faz isso é Deus em nosso favor. E aqui particularmente, Martin Lloyd-Jones vai dizer que por trás destas palavras, a ação do Espírito Santo, que esta é uma obra do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade. É Ele que abre a mente, é Ele que aplica essas verdades no nosso coração, é o mesmo Espírito que inspirou os autores, é que vai iluminar a mente dos leitores. Inspirou a João, e ele ilumina as nossas mentes, para que elas estejam abertas a esse conhecimento, para que venhamos a reconhecer o verdadeiro. Aí a gente faz uma série de reflexões em cima disso, de que facilmente você chega também a algumas conclusões. E eu gosto de trabalhar com essa questão da reflexão que me leva a uma conclusão. Eu reflito sobre algumas verdades, me debruço sobre elas e depois tenho que chegar necessariamente a uma conclusão. E que conclusão é essa? É de que quem não tem esse conhecimento de Deus, o verdadeiro, vive, apesar das circunstâncias que o favorecem, vivem uma verdadeira mentira. É duro isso, né? Mas é a mais pura verdade. Parei para pensar na quantidade de pessoas que vivem na mentira, apesar de achar que estão desfrutando da vida da melhor maneira possível.
São pessoas que dizem assim: bem, eu estou muito bem, eu moro muito bem, eu tenho veículos bons, eu tenho um bom saldo bancário, eu tenho uma estabilidade profissional, eu tenho um nome, eu tenho saúde. Recentemente fiz um check-up, estou bem, está tudo muito bem. Eu curto a vida, eu me divirto com os meus amigos da maneira que eu acho bom para mim. A vida é isso, é o desfrutar disso. Só falta dizer: comamos e bebamos, porque amanhã fatalmente morreremos. Então aproveitemos a vida com tudo aquilo que ela tem para dar. Uma vida sem Deus tem o que para dar? Tem ilusão. É a ilusão que muita gente encontra nos vícios, nas drogas, nas bebidas, nas orgias. O que o João está falando é alguma coisa muito séria, porque diz respeito à maneira com que você vive neste mundo, enquanto aguarda o juízo. Então, a nossa fé, ela vai ser nutrida por verdades que devem estar firmadas na nossa mente, e a primeira delas é que nós fomos iluminados no conhecimento de Deus. Você teve o seu coração e a sua mente abertos pelo Senhor. Nós estávamos com a nossa mente embotada, mas o Senhor abriu a nossa mente para ver a Cristo, para perceber a Cristo, não somente como aquele que dividiu a história em dois grandes momentos, antes e depois de Cristo, não como o mais importante para alguns dos filósofos, não como mero filantropo, mas como Deus encarnado, como aquele que veio e cumpriu uma missão de buscar, de restaurar os eleitos do Senhor. Então, a nossa fé, ela é nutrida por esta verdade também, que deve estar na nossa mente. Nós sabemos quem Deus é. Ele nos iluminou, Ele abriu a nossa mente para percebermos, para compreendermos quem é Jesus. Recebemos o entendimento necessário para reconhecer o verdadeiro. É interessante que lá em Hebreus, no capítulo 1, no verso 3, você vai encontrar um texto maravilhoso, que diz exatamente assim: Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus. O autor de Hebreus estava se referindo a quem? Estava se referindo a Jesus. E ele vai dizer de forma muito enfática, categórica, de que Jesus, ele é o resplendor da glória. E mais do que isso, essa expressão para mim é maravilhosa. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Nós podemos ver a Deus na figura de Jesus. Crer em Jesus é crer em Deus. Lembram do Filipe na Bíblia? Filipe queria ver Jesus. Como podemos ver? Aliás, queria ver a Deus. Como podemos ver a Deus? E Jesus dá uma resposta para ele, linda. Ele disse aqui, Filipe, deixa eu te dizer uma coisa. Presta bem atenção no que eu vou te dizer. Olha bem para mim. Olha bem para mim. Porque quem vê a mim, vê o quê? Vê o Pai. Quem
Quem vê a mim, vê o Pai. Eu sou a exata expressão do ser de Deus. Tu ainda não percebeste, tu ainda não compreendeste, estás comigo há tanto tempo, caminhas comigo, tem ouvido a minha voz, tem visto o que eu tenho feito, mas ainda assim tu não me conheces. Esse é o perigo que todos nós podemos correr. De ouvir a voz de Deus, de frequentar uma igreja, de sermos até mesmo assíduos às suas reuniões, aos seus cultos, mas ainda assim não conseguir enxergar a Deus, não perceber a Deus, por desconsiderar exatamente quem é Jesus. Ele diz: eu sou a expressão do ser de Deus. Então essa é uma verdade que sustenta a nossa fé. Lembra disso? Você foi iluminado. Deus abriu a tua mente para que você pudesse perceber essas verdades eternas. Isso não nasceu com você. Isso não é um conhecimento inato. Você não trouxe essa verdade de berço. Você nasceu em pecado. Você nasceu em pecado, como eu nasci em pecado. Mas o Senhor, de uma forma extraordinariamente bela, graciosa, Ele abriu os nossos olhos para ver quem é Deus, para conhecer a Jesus como de fato Ele é, e recebê-lo como Senhor das nossas vidas. Isso faz toda a diferença na nossa vida. É porque você conhece a Jesus, é porque você tem um entendimento de quem é Jesus, é que você vive de forma completamente diferente da maneira em que o mundo vive. É porque você conhece o seu Senhor. Essa é a primeira verdade. Mas nós podemos entender, ver aqui uma segunda verdade. A nossa fé, ela é nutrida por verdades que devem estar firmadas em nossa mente. A primeira delas é que nós somos iluminados no conhecimento de Deus. Em segundo lugar, observe o que ele diz aqui na continuidade do texto. Verso 20, observe lá. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Ponto e vírgula. Olha o que vem depois. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Nós estamos, nós não estaremos. E que verdade é essa que deve estar na nossa mente? Não somente que Ele abriu os nossos olhos, meus irmãos, para perceber a verdade, mas que agora nós desfrutamos de uma comunhão verdadeira com o Senhor. Nós desfrutamos de uma comunhão. Você está em Cristo. Ele abriu os seus olhos, agora você está nele. Você está nele. Você pertence a Ele. Essa é uma grande verdade. Isso sustenta a nossa fé. Quando eu posso ter esse entendimento, bem, eu conheço as verdades, eu conheço a Cristo, mas isso não basta. Eu preciso saber que por conta disso, por conta daquilo que Ele fez por mim na cruz do Calvário, agora eu não estou sozinho no mundo, eu não estou jogado no mundo, mas eu posso desfrutar de uma comunhão verdadeira com o meu Senhor. Deixa eu dizer algumas coisas para você. A primeira delas, quem está em comunhão com Deus, sabe onde bota o seu pé. Quem está em comunhão com Deus, sabe onde bota o seu pé. O que significa isso? Quem está em comunhão com Deus, sabe os ambientes que deve frequentar. Ele sabe, porque ele conhece o seu Senhor. Há um clássico da literatura cristã, cujo título do livro é Em Seus Passos que Faria Jesus. Em seus passos. Pense sobre isso. Em seu lugar, onde Jesus estaria. Em seu lugar, onde Jesus colocaria os seus pés. Quem tem comunhão verdadeira com o Senhor, sabe onde botar o pé.
Quem tem comunhão com o Senhor está sempre pronto para louvar a Deus, para louvar ao Senhor. Quem tem comunhão com o Senhor está com seu coração sempre desejoso de louvar, de bendizer a Deus. Ele se alegra por estar na casa de Deus. Ele não troca isso por nada nesta vida. O dia pode estar ensolarado, pode ser uma tempestade, mas ali ele quer estar, porque o seu coração está cheio da graça, está cheio de Deus, ele está numa comunhão íntima com o Senhor, e essa comunhão o leva à adoração. Somente quem está em comunhão, a despeito das circunstâncias, a despeito dos problemas que está enfrentando, mas é na casa do Senhor que encontra o refúgio verdadeiro, é na presença de Deus, é no louvor a Deus que encontra a sua maior expressão de gratidão. Então aquele que está no Senhor, aquele que tem esse entendimento de quem é Jesus, esse que tem Jesus habitando no seu coração, ele tem esse desejo, ele está sempre pronto para louvar o Senhor. E mais do que isso, quem está em comunhão com Deus, ele está sempre disposto para o serviço. Ele está sempre pronto para o serviço. Isso é algo que me encanta, é ver a disposição dos irmãos para servir a Deus. Na terça-feira retrasada, tivemos um culto aqui muito bonito, com a presença do nosso querido irmão, pastor Reverendo Hernandes Dias Lopes. E foi um dia chuvoso, muita chuva, e eu estava preocupado. Eu disse, meu Deus, logo hoje, né, que vai chover, vai afastar o povo. Perdoa, Senhor, por eu estar pensando assim, mas vai afastar, muita gente vai deixar de vir. Irmãos, nós tivemos um problema aqui. Eu não sei se a gente deve colocar isso, presbítero Tiago, na pauta do nosso conselho, procurar um estacionamento para guarda-chuva. Porque lá fora não sabíamos mais onde botar sombrinha e guarda-chuva. Estava um por cima do outro. E eu estava ali, enquanto os irmãos chegavam. Os irmãos chegavam, embora com guarda-chuva, com os ombros molhados, irmãs tentando defender o seu cabelo. E as pessoas iam chegando. O espaço ficou completamente tomado, a galeria aqui embaixo, para participar daquele culto. Estávamos lá fora, o culto não tinha começado naturalmente, eu estava ali tendo o prazer de poder recepcionar os irmãos, os diáconos se desdobrando para receber pessoas lá fora, com os guarda-chuvas disponíveis que temos aí, e eu estava ali fora com um rodo, tirando a água. Mas aquele rodo não passou muito tempo na minha mão, porque logo vieram irmãs. Eu me espantei quando uma irmã chegou, puxou da minha mão, me disse aqui, pastor. Tomou o rodo e começou a puxar água dali, daqui, porque estava entrando água. E aí eu olhei para aquela cena, eu disse, meu Deus, que coisa linda. Irmãos com a disposição de servir. Os nossos irmãos da recepção com uma alegria muito grande, uma alegria contagiante que estava presente na vida da nossa pequenina Júlia, que estava lá entregando um cartãozinho com um bombonzinho, com alegria, dizendo, seja bem-vinda em nome de Jesus, com aquela vozinha linda, e as irmãs lá fora acolhendo os irmãos. Essa disposição em servir, a despeito das circunstâncias, isso é algo maravilhoso. Deus coloca no nosso coração essa vontade de fazer algo, sem precisarmos necessariamente estarmos no ministério de vitrine, mas servindo a Deus com alegria, fazendo o que muitas vezes ninguém está vendo o que se está fazendo. É um irmão que está correndo lá para trás, com um pano na mão, enxugando um local que está molhado. Ninguém está vendo o que ele está fazendo, mas Deus está vendo a dedicação desse seu servo.
Quem está em comunhão com Deus, quem está em Cristo, tem essa disposição para servir. Sabe por quê? Porque quem está em Cristo reproduz o seu caráter. E o próprio Jesus diz: eu vim não para ser servido, mas para servir. E um verdadeiro servo de Deus, um verdadeiro homem cristão, uma mulher cristã, ele tem disposição para o serviço. Disposição para o serviço. Como é bom saber como as Escrituras falam sobre isso, especialmente João escrevendo a sua primeira carta. Lá no capítulo 3, por exemplo, que nós vimos já no verso 24, ele diz: e aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus. Ele associa a comunhão com Deus, a permanência em Deus, com a obediência aos mandamentos. É impossível alguém dizer que tem comunhão com Deus, mas vive em desobediência. A nossa comunhão está atrelada à nossa obediência. Então vejam que João aqui está dizendo: olha, também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para quê? Para reconhecer o verdadeiro. Isto é, ele abre a nossa mente para conhecer o verdadeiro, para distinguir o verdadeiro do falso. Mas ele também, como diz o próprio texto, e estamos no verdadeiro e em seu Filho Jesus Cristo. E estamos, é uma afirmação que ele faz. Nós estamos, em outras palavras, você, meu querido, desfruta de comunhão com o Eterno. Você desfruta de comunhão com o Senhor. Mas há uma terceira verdade. A nossa fé, ela é nutrida por verdades que devem estar firmadas em nossa mente. A primeira delas que vimos é que nós fomos iluminados no conhecimento de Deus. A segunda verdade é que nós desfrutamos de uma verdadeira comunhão com Deus. E a terceira verdade está na parte final desse verso, quando ele diz assim, depois do ponto: este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Que verdade é essa que nós precisamos ter na nossa mente? É que nós precisamos descansar na certeza da vida eterna. Não podemos associar nossa fé tão somente a esta vida. É o que tem acontecido em muitos lugares. Pessoas estão associando a sua relação com Deus, estão associando o seu conhecimento de Deus tão somente com aquilo que Deus pode lhe dar enquanto estiverem nesta vida. Vocês naturalmente já devem ter ouvido falar na malfadada teologia da prosperidade, que leva as pessoas a buscarem a Deus tão somente com o interesse de serem bem aquinhoadas nesta vida, de viverem bem nesta vida. São pessoas que lutam para que as suas empresas possam crescer. E elas entendem que a vida cristã está diretamente ligada a isso. Então eu preciso de Deus simplesmente porque eu quero viver da melhor maneira possível neste mundo. Somente isso. Não sabem conviver com a adversidade. Não sabem conviver com a dificuldade. Não sabem conviver com o luto. Não sabem conviver com a dor. Porque aprenderam que o êxito da nossa vida, a beleza da nossa vida cristã está na razão direta da maneira com aquilo que Deus nos dá nesta vida. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15 e no verso 19, ele diz assim: se a nossa esperança em Cristo Jesus se limita apenas às coisas desta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Se a tua esperança em Cristo está associada tão somente às coisas desta vida, deixa eu te dizer, você é um infeliz, é o mais infeliz de todos os homens. Você não entendeu ainda o que é uma vida cristã. Essa verdade nós vamos encontrar lá no Antigo Testamento, nas palavras e na poesia de Davi, salmista Davi, no salmo que todos nós
talvez o salmo mais conhecido e o mais amado, que é o Salmo 23, onde o salmista diz: o Senhor é o meu pastor, e o que mais? Nada me faltará. E você diz: opa, está vendo, pastor? Isso está na contramão do que o senhor está dizendo. Olha lá, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada. Eu quero viver em abundância. Eu quero que tudo esteja, sabe, que esteja chovendo muito na minha horta. É isso que eu quero. O Senhor é meu pastor e Ele vai fazer isso. Não que Deus não possa fazer. Mas se tua fé está atrelada simplesmente a essas bênçãos materiais, você é um infeliz. Se você não consegue ver a mão de Deus quando você precisar entrar na cova dos leões e perceber a presença de Deus contigo lá no sofrimento, você não entendeu o que é fé cristã. Se você não entrou na fornalha ardente, confiantemente, sem perceber a presença de Deus contigo lá, você não entendeu ainda o que é fé cristã. Se você associa a presença de Deus e de Jesus Cristo somente nas coisas boas que acontecem na tua vida, nesta vida, você não entendeu ainda. Uma das verdades fundamentais que deve estar na nossa mente é a certeza da vida eterna. Então, o salmista vai dizer, o mesmo salmista que disse: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele vai dizer lá no último verso, ele vai dizer: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, vida terrena. Perfeito. Agora o que ele diz depois? E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Irmãos, será que quando Davi proferiu estas palavras, ele estava pensando que ele ia ficar para semente? Que ele nunca ia morrer, que ele ia viver o tempo todo sobre a face da terra? Claro que não. Ele sabia que seus dias teriam um fim, e quando isso acontecesse, ele estaria na presença de Deus para todo sempre. Era a certeza da vida eterna que ele tinha. Eu gosto de, quando estou em casa ali, estudando, eu deixo lá na sala a televisão ligada, muitas vezes no YouTube, e procuro hinos antigos. E eu estava, certa feita, refletindo sobre a poesia dos hinos. A grande maioria dos hinos que eram compostos no passado e que sustentou a igreja, todos eles falavam na expectativa, na certeza da vida eterna. Observe a teologia do nosso inário, do novo cântico. Faça uma pesquisa e observe que, em via de regra, muitos dos hinos, a última estrofe é dedicada exatamente a esta vida com o Senhor na eternidade, a expectativa da eternidade. Essa é uma das certezas que alimentam a nossa fé. É que o Senhor tem reservado um lugar para que nós possamos desfrutar de comunhão eterna com Ele, na presença dEle, viver com Ele. São essas verdades que devem sustentar, que devem estar firmadas na nossa mente, irmãos. Porque a nossa fé, ela é nutrida, alimentada com essas verdades. Você foi iluminado, a tua mente foi aberta para que você pudesse ver a Jesus, compreender a Jesus. Você é alguém que desfruta, meu irmão, minha irmã, você é alguém que desfruta de comunhão com Deus. Portanto, busque intimidade com Deus, converse com Deus, ore com Ele, ore para Ele, fale com Ele, derrame o seu coração nas mãos daquele que está contigo, que te ouve. E nós devemos descansar nessa certeza da vida eterna. Ontem eu estava participando de uma solenidade na Igreja Presbiteriana do Cruzeiro do Anil, comemoração dos 60 anos da SAF. E eu estava ali refletindo
refletir é muito bom, pensar é muito bom. E eu estava sentadinho lá atrás. E um culto maravilhoso, muito bonito. Homenagens que foram feitas às ex-presidentes. Nosso presbítero Tiago estava lá como presidente do nosso presbitério. Tudo muito bonito. Mas ali, Tiago, eu estava me lembrando, não propriamente das irmãs que fizeram a história que estavam lá, mas eu que fui pastor durante 20 anos ali, estava me lembrando das irmãs que já estão com o Senhor na glória. E eu me lembrava, Dona Ari, de cada uma delas. Eu me lembrei da irmã Adi, com as suas poesias. Eu me lembrei da irmã Maria Tereza. Eu me lembrei da irmã Antônia, morava na Rua do Fio. Eu me lembrava da irmã Celeste, Celestinha que nós chamávamos, morava na Rua do Fio, uma mulher fantástica, uma senhorinha magrinha. Nunca me esqueço do dia que bati na porta dela. Ia sempre visitá-la. E ela, quando me olhava lá no terraço dela, ô pastor! E ela um dia ela chegou, pastor, olha, perdi essa minha vista, não enxergo mais nada com ela. Aí eu pensava que viria uma lamúria dali, mas logo ela seguiu com outra frase, mas eu dou graças a Deus porque eu posso enxergar com essa aqui, pastor. Graças a Deus, essa aqui não, já foi, mas essa aqui está boa ainda. Eu disse, olha que maneira de enxergar a vida. A dona Celeste, a grandona, me lembro dela, quando ainda no primeiro retiro que eu participei, fui picado por um escorpião na ponta do meu dedão, quase me acabo. Segurei meu dedo que não largava por nada. E ela foi aquela que veio com uma gilete, tem que cortar aqui, espremer, botar alho e limão, fizeram tanta coisa. Dona Celeste. Me lembrei de Dona Darcy Vera de Azevedo, ali, que liderou aquelas senhoras durante muitos anos, sua dedicação, a sua alegria. Me lembrei, César, da irmã Naíse, sua tia, irmã Elazir, que bênção. Nazilde, irmãs queridas, Raimundinha, quantas que passaram ali, que trabalharam, que se dedicaram. Que bênção, Sandra, é olhar para o passado e lembrar essas irmãs que deixaram um legado. E todas elas criam na vida eterna. E por final, quando o coral cantou aquele hino, como não declarar teu amor? Aí me lembrei de Glória, aí eu chorei. Ainda bem que eu estava lá atrás e não estava maquiado, porque senão ia manchar tudo. Chorei, porque Glória foi alguém que eu vi dizer para o médico, ela no hospital, na UTI, e o médico em frente. Paulinho, o médico lá preocupado depois da primeira quimioterapia. Ela mal, estava muito mal. E ela com a voz difícil de se entender, mas ela dizia para ele, olha doutor, eu não quero que me entubem, eu não quero que ligue aparelho em mim não, porque a hora que meu Deus me chamar, eu vou para Ele, eu estou preparada para ir, eu tenho certeza da minha salvação. Puxa vida! Aí eu saí dali com o coração cheio de alegria, por ver alguém num momento tão difícil da sua vida, com uma convicção tão grande. E são essas convicções que sustentam a nossa vida. Não é o nosso êxito profissional, não são as bênçãos materiais, elas são boas e Deus faz isso por nós também. Mas são essas verdades que nos fazem atravessar os tempos com todas as suas influências e ainda assim nos manter de pé. Que Deus, em Cristo Jesus, nos abençoe. Amém.